Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a essa edição de número 104, que especialmente contempla as notícias do dia 20 de maio até o dia 2 de junho. Pois é, galera, não teve semana passada o episódio, mas foi por conta de um problema de saúde que eu tive. Precisei ir para o hospital e não deu para gravar, né? Não deu, ficou completamente impossível, mas Gabriel já está bem, recuperado. Hoje quem está um pouquinho fanha aqui sou eu, por conta de uma crise alérgica, mas isso jamais nos impedirá de gravar um compilado. Pois é, eu tive crise renal e aí não teve jeito. Aí não tem jeito. Tive que ir para o hospital, cara, já tive algumas e, nossa, é dureza. Quem teve sabe que é ruim, né? Olha, eu nunca tive, mas dá pra saber que com crise renal é impossível gravar qualquer coisa. Estou Então, aqui, tchim, Gabriel, pela sua melhora. Eu estou aqui com o meu expresso, mas olha só, estou aqui também com uma garrafa d'água. Então, vou tomar mais água até o fim do episódio, ó. Vou terminar essa água aqui, tá? Promessa. Eu também tenho lenço de papel, tenho água, tenho tudo aqui do meu lado. Mas vamos começar então agradecendo a galera que faz parte do Clube dos Compiladores. Se você está assistindo a gente, está ouvindo em alguma plataforma de podcast, vem para o YouTube, porque lá tem o botãozinho Seja Membro e você pode fazer parte do Clube dos Compiladores. Se você não conhece, vai lá, tem vários benefícios, além de selo, emoji que você pode usar nosso. A gente dá uma preferência para responder vocês aqui no compilado. Você tem vários outros benefícios lá para você conferir. São 3 planinhos, tá? Você escolhe o que se adequa ao que você mais quer ajudar a gente aqui no compilado. E toda semana a gente agradece vocês aqui por fazer parte do Clube dos Compiladores. Então, nosso muito obrigado ao Anderson Rodrigues, ao Ibson Pires Teixeira, ao Arthur Oliveira, ao Wilson Hipólito, Samantha Rodrigues, Ed Michael Cover, Diego Faria, Rodrigo Pilar Viana e Lucas Neves. E tem ainda a galera que assina o Clube dos CDFs, isso sim, lá no canal do Código Fonte TV. A gente está recomendando para esse pessoal vir aqui para o compilado, para o canal exclusivo do compilado, para fazer parte desse clube, tá? Então, muito obrigado também ao Jeff KS, Edilson Prudêncio, Alex Matos de Freitas, Davi Milagre, professor Robson Lopes, que está sempre aqui com a gente já há muitos anos, o Samuel E. Tedeschi e ao Welton Vaz. Então, muito obrigado a vocês. Vocês são as pessoas que nos ajudam a estarem todas as semanas, exceto quando eu tenho que me hospitalizar. Nesse caso, a gente falha. Todas as semanas aqui no compilado. Tá lembrando que você também pode receber todas as notícias do compilado através da newsletter, tá? Que está numa plataforma nova. Nós estamos no Pingback, mas não tem problema, é muito fácil de você se cadastrar. Vai no compilado.códigofonte.com.br. Lá tem todas as instruções, tem um botãozinho, você segue lá, coloca o seu e-mail e já recebe semanalmente também os e-mails com essas notícias. E na semana passada nós faríamos o primeiro sorteio de um dos livros, tá aí o livro, Gabriel? Tá aqui. Para quem é membro aqui do canal. Como não teve, nós faremos o sorteio hoje no final dessa edição. Exato, então fique até o final para saber quem é o ganhador. Temos também o sorteio da camiseta, isso é para qualquer um que comentar no vídeo completo do compilado. E vamos seguir com as notícias. Microsoft Build 2023, IA em tudo. Teve gente reclamando, inclusive, que parou de assistir o compilado porque só tem notícia de IA. Mas se você entra nos sites e nos eventos de tecnologia, é só o que se fala. Então a gente tem que comentar sobre isso também. Precisa noticiar sobre as IAs. Mas viu? calma que não tem só IA, a gente fala de várias outras coisas aqui do mundo da programação, atualizações de linguagens, tá? Então fique tranquilo. Mas vamos começar, né? Para surpresa de ninguém, a conferência para desenvolvedores Microsoft Build 2023 foi focada em uma única tecnologia, inteligência artificial. A ferramenta Copilot vai estar presente na suíte de soluções de análise de dados da empresa e até mesmo dentro do Windows 11. Além disso, a Microsoft abriu as porteiras e convidou toda a comunidade de desenvolvimento para criar plugins para o Copilot. Esteja
onde ele estiver. Para isso, será adotado o mesmo padrão de plugins que a OpenAI utiliza para o ChatGPT, o que irá garantir a interoperabilidade entre as plataformas. Essa palavra sempre dá uma engasgadinha, né? Interoperabilidade. Fala rápido, interoperabilidade. 3 vezes. A Microsoft também anunciou que haverá em breve o AI Hub dedicado dentro da Microsoft Store para aplicativos baseados em IA. Para os usuários, a grande novidade será mesmo a incorporação do Copilot ao Windows 11. No próximo mês, o sistema operacional irá ganhar um painel lateral onde será possível copiar, colar e fazer perguntas e solicitações ao assistente, que poderá explicar, resumir ou mesmo criar conteúdo. Quem lembra da Microsoft Cortana? O Copilot para o Windows 11 é uma tentativa de turbinar aquela experiência com a inteligência artificial muito mais sofisticada. Atualmente, essa função é exercida pela barra de busca do Bing no sistema operacional. Além disso, pela primeira vez, a parceria entre Microsoft e OpenAI irá tomar o caminho inverso. O ChatGPT vai receber acesso total aos resultados de busca do Bing em tempo real. Olha aí o ChatGPT com acesso à internet. Tá vendo? Então aquela limitação tende a cair, É né? a questão de tempo. Essa coisa de colocar IA em tudo. O Google está fazendo, o Microsoft também está fazendo. Isso não tem gente, vai ser uma tendência. A gente tem que ver no futuro se realmente precisa disso tudo, né? Pois é, né? Às vezes estão exagerando um pouco, né? É aquele boom da IA, assim como aconteceu com... Boom da IA? Eita, ficou meio A boom da complicado. IA? Assim como aconteceu com o boom da Meta. Vou falar bem devagar para não dar problema. Vamos colocar daqui a pouco IA até em bunda também, né? Não precisa, então. Eu acho, sei lá. Vai que acham uma aplicação interessante. Mas esse negócio, no Windows, as demonstrações foram até legais. Eu acho que vai realmente ajudar os usuários a utilizarem um sistema operacional. Em relação a Cortana, eu acho que esse é um próximo passo, né? Colocar os assistentes com esse nível de sofisticação, de conversação, vai ser também, eu acho que bem interessante, mas altamente perigoso por outro lado. A gente tem que estar com uma coisa bem mais madura para a gente conseguir realmente colocar um dispositivo para responder igual ao Alexa, o Google e esse Cortana, né, a Siri, etc. Né? Mas já tem gente já criando plugin para isso e quero ver o que vai dar. Né? Agora, não tem jeito, né? Tem coisas, por exemplo, na suíte de aplicativos da Microsoft que realmente vai ter uma outra experiência, né? As aplicações vão ganhar uma outra forma de se trabalhar e isso vai ajudar muito na produtividade, na criação de planilhas, documentos. Sim, e, né? Já vimos até algumas demonstrações através do Excel, através do Word e realmente vai ser fantástico a produtividade. Acho que vai aumentar, vai facilitar muito ali o dia a dia. Né? Então saiu, né, daquela área de desenvolvimento que a gente tem visto, as ferramentas de desenvolvimento, para a área mesmo de produtividade, para a área de escritório. Então, não tem jeito. Abriu a porteira, a IA está disponível para todo mundo. Pipe suspendeu atividades por conta de ataques. O Pipe tinha virado terra de ninguém com pacotes falsos e conteúdo malicioso. Para dar um fim nessa bagunça, o time responsável por manter o repositório resolveu interromper a criação de novos projetos e novos usuários. A decisão radical foi tomada depois de um pico impressionante de publicação de pacotes comprometidos na semana retrasada. A suspensão aconteceu durante o final de semana, entre os dias 20 e 21 de maio. O objetivo foi ganhar tempo para que o time de moderadores conseguisse analisar e banir o volume anormal de entradas indesejadas, principalmente durante um período em que diversos administradores estavam ausentes de férias. A sintonia do ataque com a carência de moderadores pode não ter sido uma coincidência. A campanha criminosa cometida na semana passada apresentou vários sinais de sofisticação. Os hackers aproveitaram brechas na conta de 3 usuários para publicar pacotes com conteúdo nocivo. Um desses pacotes tinha sua carga maliciosa dividida em 2 partes através de serviços legítimos para burlar a detecção convencional. Seu servidor de comando e controle estava localizado na plataforma SaaS Replit. O objetivo do ataque era roubar informações confidenciais das vítimas, incluindo credenciais, nomes de arquivos e captura de telas. Especialistas de segurança apontam que táticas semelhantes já tinham sido usadas antes no NPM. Aí não tem jeito, né? Fica ali na barreira final. Pode ter uma solução enorme de segurança, mas se o usuário final ali deixou vazar uma chave, uma senha de acesso,
Não tem jeito, né? A brecha ficou aberta. E, mais uma vez, um problema num repositório de códigos que a galera usa para incluir bibliotecas dentro do próprio código. A gente tem visto tudo quanto é tipo de ataque, né? No NPM, em outros também, no pipe, no pipe, nesse, né? E no pip também. Então, são medidas que precisam ser tomadas urgentemente e a gente tem visto também a comunidade se mexendo nesse sentido para que a gente consiga ainda publicar bibliotecas e as pessoas consigam compartilhar aí as suas bibliotecas, mas, de certa forma, é preciso um tipo de moderação mais acurado para que esse tipo de coisa não seja feito, porque acaba sendo uma brecha muito grande e uma porta de entrada no fim das contas, para que milhares de aplicações usem essas bibliotecas sem nenhum tipo de critério. E a gente viu, inclusive, até extensões, por exemplo, do VS Code, a gente falou aqui no compilado, sendo utilizadas em nome de extensões mais famosas, mas às vezes com um nome um pouquinho diferente, e as pessoas vão instalando e aquilo ali atinge milhares de instalações e são pacotes vulneráveis, né? Extensões vulneráveis. E eles aproveitam, às vezes, de um erro de digitação comum para criar esse pacote malicioso. Então, acaba que realmente o volume de downloads é tão grande que você acredita que aquele ali é o correto. E, na verdade, não, né? Não, e acontece que, por exemplo, no VS Code, as extensões, até um tempo atrás, elas rodavam com o mesmo nível de permissão do usuário que está rodando a aplicação. Ou seja, é possível, sim, acessar arquivos, fazer prints. Perigosíssimo. Fazer várias ações sem a pessoa perceber, né? Intel lança modelo de IA com 1 trilhão de parâmetros. Olha, eles conseguiram aumentar, hein? Uhum. A Intel entrou de sola no mercado de IA com 2 novidades de peso. Um supercomputador batizado de Aurora e um modelo de linguagem que recebeu o nome de Aurora Gen AI, ou GenAI. O supercomputador é uma senhora máquina. Menos de um ano depois de ser rompida a barreira dos exaflops em termos de desempenho, a Intel apresentou uma unidade que possui 2 exaflops, capaz de processar 2 quintilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Esse número a gente não costuma falar, não costuma falar muito, né? Também. 2 quintilhões de operações. O que o trilhão a gente já consegue imaginar, né? Toda essa potência será utilizada para tornar possível o modelo Aurora GenAI, que atingirá a marca de 1 trilhão de parâmetros. Só para fim de comparação, o ChatGPT lançou originalmente com um modelo de linguagem de 175 bilhões de parâmetros. O objetivo da Intel é ciência pura, é treinar o Aurora exclusivamente com dados e textos científicos. Os campos a serem explorados são biologia de sistemas, pesquisa sobre câncer, ciência do clima, cosmologia, química e materiais de polímeros. A expectativa é que o modelo de IA tenha potencial em uma ampla variedade de aplicações, como acelerar a identificação de processos biológicos relacionados ao câncer e outras doenças e sugerir alvos para o desenvolvimento de medicamentos, assim como desenhar moléculas e materiais inéditos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa de tecnologia, a HPE, e o Argonne National Laboratory, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Que fim interessante que arrumaram, olha só. Sem dúvida, tecnologia no campo da medicina, com inteligência artificial e essa capacidade toda de processamento, cara, com certeza vai dar bom, né? Vamos avançar aí bastante nessa área, principalmente em processos biológicos, como estão colocando aqui, câncer, diagnósticos, né? A gente já tem visto muita coisa sendo usada nesse campo da saúde e eu acho que com essa quantidade de exaflops aqui e de processamento, a gente só tem benefícios, né, nesse sentido. Então, quando a gente fala de IA, olha só que coisa interessante e como isso pode ajudar a gente enquanto humanidade, né? E falando ainda de IA, o Photoshop usará IA para gerar imagens. Guarde esse nome. Generative Fill. Esse é o nome da mais nova ferramenta do Photoshop, capaz de preencher uma área com conteúdo sintético e imagens geradas por inteligência artificial. Na teoria, o editor de imagens já possuía uma ferramenta semelhante, o Content Aware Fill,
Acho que quem usa o Photoshop sabe qual é, né? Porém, o salto evolutivo da nova versão é surpreendente. A gente vai colocar o vídeo aqui enquanto a gente fala da notícia, com a apresentação. O recurso é a primeira aplicação prática do gerador Firefly desenvolvido pela Adobe e treinado somente com imagens que a empresa garante ter os direitos. Generative Fill já está disponível em versão beta no Creative Cloud, mas a empresa garante que a funcionalidade será lançada também em sua versão final no Photoshop ainda esse ano. Os usuários do Generative Fill podem preencher uma área a partir de instruções enviadas por texto. Sem instruções, o algoritmo irá tentar preencher a região de acordo com os seus arredores, como o Content Aware Fill já faz. Entretanto, com os comandos certos, o usuário tem um controle muito mais acurado da ferramenta. Para Ashley Steele, vice-presidente sênior de mídia digital da Adobe, o recurso combina a velocidade e a facilidade da IA generativa com o poder e a precisão do Photoshop. Edições realizadas com a ferramenta receberão uma marcação de metadado chamada de Content Credentials, um padrão que vem sendo adotado para ajudar a identificação de conteúdo sintético. Vocês assistiram o vídeo aí, é impressionante, né? Porque realmente você pede ali a sugestão, coloca aqui uma seta luminosa e automaticamente ele preenche a foto com aquela informação. E o interessante é que eles tiveram o cuidado de treinar o modelo já com imagens proprietárias, justamente para não ter aquele problema de sair imagem lá com Get Image na marca d'água, né? Não, e a gente vai ver muita gente dizendo que o Photoshop morreu, agora tem o Midjourney aí, não precisa mais, ou outras ferramentas. Você vê que usaram o poder do Photoshop, que é incrível, e agora com essas ferramentas de IA junto, cara, vai dar um ganho de produtividade e até de criatividade aí gigante, né? Muita gente aí que tinha abandonado o Photoshop provavelmente já vai pensar novamente. Vai voltar. Vai voltar no Photoshop, né? Você já tinha visto, deixa aqui nos comentários se você já tinha visto esse vídeo, essa apresentação e esse recurso novo aí, impressionante. Microsoft lança o Azure Linux. A Microsoft aproveitou o Build 2023 para lançar o Azure Linux, sua própria distro do sistema operacional do Pinguim. Não é exatamente um fork, mas sim uma versão CBL Mariner Linux, com suporte comercial e a grife Microsoft. Se você ficou ansioso para testar na sua casa, é bom acalmar os ânimos. O sistema tem como finalidade principal ser host do container para Azure Kubernetes Services, o AKS. Isso significa que o Azure Linux não terá uma distribuição generalizada, mas será executado como uma virtual machine dentro do Hyper-V, rodando em Windows, nos ambientes de nuvem da Microsoft. Mesmo com essas limitações de acesso, é uma grande guinada para a Microsoft. Vou lembrar que em 2001, Steve Ballmer, o CEO da empresa na época, declarou textualmente que Linux seria um câncer na indústria. Caraca, que mudança, hein? Nas últimas 2 décadas, a Microsoft foi amenizando essa postura. O gerente de programas da Microsoft, Jim Perrin, explicou a decisão de lançar o Azure Linux. Precisávamos de uma distribuição Linux internamente. Queríamos uma plataforma consistente para nós mesmos. Sean McKenna, gerente de parcerias, completou. Agora temos um sistema operacional totalmente desenvolvido pela Microsoft para complementar as compilações de Kubernetes que executamos. Bom, acho que não vale nem a pena lembrar da época do Steve Ballmer na Microsoft. Ainda bem que ele comprou um time lá da NBA, se não me engano é o Los Angeles Clippers. Se for outro, me digam aqui. Não sei. E a princípio eu acho que está indo bem o time. Agora, como CEO da Microsoft, não deu certo, né? Satya Nadella chegou e fez mudanças radicais que estão levando a Microsoft num crescimento ainda maior agora com a IA, né? E é legal ver que justamente a Microsoft, ela que já é uma das maiores contribuidoras, tá, para o kernel do Linux, também, e para o ecossistema do Linux também criou a sua própria, não é uma distribuição, né, mas é uma versão ali, acho que chega a ser, né, uma distro, né, dentro do Azure. Então é interessante ver isso e acredito que seja legal também que a gente possa também utilizar isso. Talvez não no fora futuro, né? Né, fora do sistema ali do Kubernetes, para a gente ver como funciona. Seria legal, por exemplo, conseguir executar dentro do WSL2, dentro do Windows, para ver. Eu acho que pode ser uma boa, né? Quem sabe? A gente faz aqui um pedido para a galera da Microsoft liberar, né?
Dino melhora suporte a pacotes NPM. A versão 1.34 do Dino trouxe melhorias para o Dino Compile. A ferramenta permite que o desenvolvedor compile seu projeto em um único executável binário e tem uma série de vantagens, incluindo tempo de inicialização mais rápido. O compilador já trazia suporte para web workers e importes dinâmicos e agora passa a dar suporte também para pacotes NPM. Daqui para frente, a meta para o Dino Compile é minimizar o tamanho binário total e essa melhoria deve ser implementada nas próximas versões do ambiente de execução. O Dino 1.34 também trouxe suporte a globs no arquivo de configuração Dino.json, no Dino Task e nos argumentos CLI para especificar arquivos. A síntese dos padrões glob é universal e pode funcionar tanto em ambientes Windows, Linux e macOS. Outra novidade dessa versão é o suporte a certificados TLS que contêm endereços IP. Essa funcionalidade é fundamental para cenários como pods do Kubernetes e para DNS sobre HTTPS e TLS. O Dino 1.34 também chega trazendo melhorias no arquivo de configuração, melhorias no servidor de linguagens, mudanças na API do Dino e suporte atualizado para a nova versão do motor JavaScript V8 e compatibilidade para o TypeScript 5.04. Ou seja, é aquela atualização padrão que a galera faz com as atualizações do V8, do TypeScript, mas trazendo bastante novidades aí em relação do Dino Compile. Vocês já tinham visto, por exemplo, que dá para gerar binário dentro do Dino? Olha só que legal. Eu acho que uma das vantagens de se colocar os projetos dentro do Dino, quando você precisa realmente, você continua rodando ele dentro do V8, mas como um binário. Isso dá uma performance ainda melhor, né? Intel quer o fim do suporte a 16 e 32 bits. Poxa, mas já? Já, pois é. Pô, é rápido, né? Olha, é definitivamente o fim de uma era. Depois de décadas de retrocompatibilidade, a Intel está propondo mudanças na arquitetura x86 para deixar o passado para trás. A ideia é simplificar, através da remoção de funcionalidades. E isso aconteceria com o fim completo do suporte ao 16 bits e a retirada de alguns elementos do 32 bits. Essa nova arquitetura seria chamada de x86S e seria a base de uma nova linha de processadores e processos de inicialização de PCs. De acordo com a Intel, certos modos legados têm pouca utilidade em sistemas operacionais modernos. Dessa forma, seria possível montar CPUs que dão boot direto para o modo x86-64 com arquitetura menos complexa e livre de apêndices de 40 anos atrás. Na arquitetura legada atual, é necessário executar uma série de transições. Em alguns casos, o processador vai do modo real de 16 bits para o modo protegido de 32 bits e só depois passa para o modo longo de 64 bits. Em outros casos, a inicialização começa pelo modo de 16 antes de ir direto para o modo 64. O que a Intel propõe é um atalho. Além disso, seriam removidos também recursos da arquitetura que foram utilizados somente pelo OS2 da IBM e pela Novell NetWare. Vocês lembram da Novell? Nossa, olha isso. Eu nem lembrava mais disso. E que se tornaram irrelevantes no mercado atual. Para atingir esse objetivo, a Intel publicou um extenso documento técnico em seu site oficial e está solicitando feedback da indústria sobre a nova especificação. Então, eu já vou deixar a minha opinião. Pode tirar. Vai na fé, Intel. Não, realmente, chega num ponto que fica impossível, né? Você vai empacar ali o futuro por conta desses legados de OS2 da IBM. Gente, ninguém usa mais isso? Não, e não é isso. É a questão de continuar com os processadores modernos dando suporte a esse tipo de coisa ainda. Tudo bem, deve ter ainda coisa rodando em alguma coisa debaixo da Novell, sei lá, mas é tão pouco que não vale a pena e isso deixa também a equipe, as pessoas lá focadas em evoluir. Então, esse é o preço a se pagar por ser uma empresa aí já de tantas décadas e está no dia a dia da computação desde do início aí, né? Da computação pessoal. Agora, a gente precisa saber realmente, né? Que uma vez evoluído ali, acabou. Não tem mais, cara. Não tem volta. Cara, eu lembrei aqui que quando eu ganhei meu primeiro computador, quando eu fiz 15 anos, há muitos anos atrás, tinha a opção de vir com a S2 da IBM. Então, Jesus, cara. Uhum. Não, e o Master System, você lembra do Master System? Era 16 bits ou era 8 bits? Agora eu fiquei na dúvida.
Não, o Master System, o moderno, era 16 Era bits. 16, super moderno. Ou seja, tecnologia muito antiga. Aí. Não dá. Então, Intel, se você quer a nossa opinião, pode ela seguir. vai ser super válida para vocês da Intel. Pode seguir em frente. E vamos falar mais uma vez de processadores. Olha só, a AMD cria processador especial para o maior supercomputador do mundo. Imagina uma CPU com 24 núcleos Zen 4. Junte isso a uma GPU baseada na arquitetura CDNA3 com 128 GB de memória de alta largura de banda. Já pensou tudo isso no seu PC rodando aquele Minecraft? Pode continuar sonhando, porque essa é uma configuração do Instinct MI300, um processador que a AMD criou especificamente para o maior supercomputador do mundo. O processador é uma APU, uma unidade de processamento avançado, que junta CPU e GPU em um único chip, com nada menos que 146 bilhões de transistores. A expectativa da AMD é que o novo processador supere em 8 vezes a performance do Instinct MI250X, lançado no ano passado. 8 vezes. Toda essa potência servirá para turbinar o El Capitan, um supercomputador que será lançado ainda esse ano. A máquina ficará à disposição do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia. Sua construção foi encomendada pelo Departamento de Energia do Governo dos Estados Unidos e a missão do El Capitan e dos superchip da AMD será simular e analisar explosões de bombas atômicas. Para atingir esse objetivo, o governo americano gastou o equivalente a 3 bilhões de reais na cotação atual. O uso de uma APU no lugar da combinação tradicional de CPU e GPU economiza no espaço, reduz a necessidade de cabos e conexões e facilita a tarefa de resfriamento da estrutura, gerando melhorias significativas de desempenho. Tudo surpreende, né? São números gigantes, incluindo o valor gasto para poder simular essas bombas atômicas, o que me assusta. Porém, impressionante. São 3 bi de reais, obviamente, né? Então, não é um investimento assim tão, né? Por um supercomputador, com certeza é. É impressionante. Então, a gente vê nesse campo AMD, Intel, NVIDIA. Por isso que a gente está trazendo isso, porque eles têm também uma relação muito forte com o que está acontecendo no mundo em relação à inteligência artificial, mas também de novos processadores, novos paradigmas aí de processamento, que é totalmente necessário, né? Quando a gente fala das novas tecnologias, né? Sim, nenhuma dessas novas tecnologias que estão acontecendo hoje seriam capazes se não existisse essa evolução constante aí dos hardwares, né? E continuando, então, nessa pegada, a NVIDIA vale $1 trilhão. Tá vendo? Esse foi o gancho perfeito. Ó. Foi. Nem Microsoft, nem Meta, nem Google, nem Amazon. A empresa que está aproveitando a ascensão das inteligências artificiais mais do que ninguém é a NVIDIA, justamente por fornecer o hardware que impulsiona a solução de todas as outras. A gigante das GPUs acaba de entrar no seleto grupo das empresas que valem mais de $1 trilhão no mercado. Os chips da NVIDIA estão por trás das principais ferramentas de IA até mesmo fila de espera para encomendas que podem chegar na casa de dezenas de milhares de unidades customizadas. A empresa não se destaca apenas como fornecedor de hardware e também oferece soluções de software e tecnologias de ponta no segmento. Depois da divulgação de seus resultados financeiros, as ações da NVIDIA dispararam 25% nessa semana. A empresa apresentou um lucro trimestral de mais de $2 bilhões e uma receita de $7 bilhões, superando as expectativas do mercado. As ações da NVIDIA acumulam um crescimento impressionante de 166,5% desde o início desse ano. Com esse crescimento, a NVIDIA chegou ao mesmo patamar de nomes como Apple, Microsoft, Amazon, Meta e Google. Até então, as únicas empresas de tecnologia avaliadas em $1 trilhão. Não é $1 trilhão que fala. É $1 trilhão. Desculpa. Eu estava aqui tentando entender o que eu tinha lido de errado. Para Jensen Huang, CEO da NVIDIA, a IA é o renascimento da indústria de TI. E ele declarou: chegamos ao ponto de inflexão de uma nova era da computação.
Todo mundo é um criador agora. E com muito orgulho também, nós podemos dizer que a NVIDIA é parceira aqui do Compilado. Se você acompanha, a gente divulga várias iniciativas da NVIDIA, então ficamos felizes com isso. Também parceira do Código Fonte TV, né? E eu tenho que dizer também, pessoalmente, que eu aproveitei bastante esse crescimento aqui também das ações, porque também sou investidor, isso não é nenhuma recomendação, tá? Não. Vale a pena falar? Mas também já invisto na NVIDIA e já coloquei um bom dinheirinho no bolso aqui com esse crescimento das ações. E acredito que vai continuar, né, crescendo. Sim, justamente pela fila de espera que tem das empresas aí necessitando das placas da NVIDIA, que acho que é incontestável aqui falar a respeito da qualidade que tem. Mas o interessante, e até a nossa parte aqui da parceria, a gente apresenta muito essa parte dos softwares e todo o ambiente de desenvolvimento que a NVIDIA apresenta para a área de inteligência artificial. Então, isso também tende a crescer muito, né? Muita gente gosta de falar que o metaverso flopou, mas não conhece as soluções que a NVIDIA tem para criação de metaverso e que já está gerando resultado para caramba, para muitas indústrias já. Muito do lado empresarial. A gente tende sempre a pensar no lado do entretenimento, né? Mas esse outro lado continua em alta. Agora a gente fala muito de inteligência artificial, vamos para aquele outro contraponto. IA pode trazer o risco de extinção para o ser humano. Não se passaram nem 3 meses e mais uma carta aberta foi publicada alertando sobre os perigos da inteligência artificial. Dessa vez, o texto é muito mais curto, mas é um alerta assinado por ninguém menos que Sam Altman, o CEO da OpenAI, Demis Hassabis, chefe do Google DeepMind, e centenas de outros especialistas. O aviso na íntegra diz o seguinte: reduzir o risco de extinção por IA deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear. São apenas 22 palavras em inglês para evitar discordâncias entre os especialistas. Simples e direto. O recado impressiona menos pelo tamanho e mais pelo calibre de quem endossa e pelas palavras duras. O documento foi publicado através do Center for AI Safety, uma organização sem fins lucrativos que busca reduzir o impacto negativo das inteligências artificiais na sociedade. Dan Hendricks, diretor executivo da entidade, relatou ao The New York Times que a iniciativa foi feita para mostrar ao grande público que eles não estão sozinhos em temer os riscos. Existiria uma falsa impressão de que os cientistas e as empresas seriam entusiastas excessivamente otimistas sobre a nova tecnologia. Entretanto, segundo o executivo, a verdade é outra. Existem muitos temores no meio, preocupações que muitas vezes não são comentadas às claras. O objetivo da mensagem também é propor uma discussão sobre os limites das IAs. Ou seja, tem que haver, então, um limite para IA? Pelo que estão falando aqui, o que me assusta é coisas que não estão falando às claras, né? Então... E aí, será que tá rolando muita coisa que a gente aqui, nós simples mortais, não sabemos? Sam Altman foi, inclusive, ao Congresso americano, falou, ele está fazendo um tour pela Europa também, se encontrando com várias pessoas, e isso aí está gerando notícias também, porque cada hora ele sai com coisas desse tipo, assim, né? Falando coisas desse tipo. Querendo ou não, ele acabou virando meio que um representante, né, da inteligência artificial no momento, pelo sucesso que a OpenAI fez com o ChatGPT, né? Então, ele está em voga nesse momento e tudo que ele fala ou assina acaba caindo numa discussão grande, né? Sim, mas a gente precisa ser criterioso também, tá? Tudo que ele fala também não tem que ser levado a ferro e fogo. Tanto é que, algumas semanas atrás, ele mesmo disse que o experimento do trabalho remoto foi um erro e que isso tudo tem que acabar, né? Então, eu tenho certeza absoluta que muita gente discorda veementemente dessa fala dele. Fez, né? Então... Ele é o especialista em IA, sim, a gente tem que ouvir todo mundo que está por trás da criação dessas tecnologias, mas a gente também tem que tirar a nossa própria conclusão. A gente tem que contestar também, de certa forma, né? A gente tem que saber que nós todos fazemos parte dessa mudança que está acontecendo, né, na computação. Eu acho que todo mundo fica aqui em algum momento vislumbrando o Eu, Robô, Skynet, alguma coisa nesse sentido. Por isso, as coisas de fato têm que ser discutidas, mas de uma forma muito plausível e com muita cautela, né? No que está sendo falado, no que está sendo aceito ou não. Né? É engraçado que, de certa forma, mesmo ele tendo esse temor,
Por outro lado, algumas afirmações dele mesmo, do Sam Altman, mostra que, poxa, não, ó, a IA não é isso tudo. Olha, a gente... não é para tanto, não é pra mal tanto, acabou, já começou essa era. Mal começou, esse treinamento de grandes modelos já terminou. Então, ele conhece bem também as limitações. Mas, de certa forma, essa discussão, até sobre regulamentação também, a gente vai ver o mundo inteiro falando sobre isso, e é muito salutar, eu não vejo de forma errada. Mas, trazendo para o nosso campo aqui, no campo do uso profissional da ferramenta, eu acho que é um caminho sem volta. Nova confusão agita a comunidade do Rust. Puxa vida. Porra, o Rust não é aquela linguagem, aquela comunidade que dava treta. Começou... Poxa, pessoal, não, gente, faz isso não. o Rust segue firme e forte, conquistando novos espaços. Ainda assim, sua governança nos bastidores segue se envolvendo em polêmicas que poderiam ser evitadas. A nova confusão que agitou a semana colocou em rota de colisão a entidade Rust Project, os organizadores da RustConf e até mesmo o braço financeiro Rust Foundation. O pivô da briga foi uma apresentação do engenheiro de software Jean-Haid Meneid, eu não sei se é isso como se pronuncia, sobre o futuro do compilador da linguagem. A organização da RustConf revelou que o engenheiro deveria modificar sua futura apresentação, uma vez que o tema não teria o endosso da Rust Project. Meneid se irritou com a situação e decidiu não participar mais do evento. Aparentemente, houve uma falha de comunicação grave e foi divulgada uma nota oficial de desculpas no blog do Rust. Segundo o texto, essa decisão não foi correta e, em primeiro lugar, queremos nos desculpar publicamente pelo mal que causamos. Ainda de acordo com a nota, estaria sendo realizada uma avaliação dentro do time de liderança para entender o que aconteceu. Josh Triplett, co-líder da equipe principal da linguagem, publicou um longo pedido de desculpas pessoal a Jean-Haid Meneid sobre o incidente e renunciou. Enquanto isso, a empresa Shepherd's Oasis, que estava trabalhando na evolução do compilador junto com Meneid, anunciou que estava se retirando do financiamento da Rust Foundation. Nossa, mas tudo me parece um grande mal-entendido. O que o pessoal falou para retirar e de que forma? Então, Eis olha a questão. Um problema pequeno ali, teoricamente, de comunicação, tira patrocínio, financiamento, causa rusga e, no final das contas, quem vai perder vai ser a evolução ali do ecossistema e da linguagem, né? Então, para você ver que, no fim das contas, parece um pouco de tudo, né? Parece uma guerra de ego, né? Uma coisa assim que, poxa, não deveria acontecer, ainda mais a Rust vindo da onde vem, né, cara? Das origens ali da Mozilla, e já foi feita até a criação da própria fundação justamente para não ter nenhum conflito de interesse ali entre Mozilla e Rust. E, poxa, a gente tem noticiado aqui bastante aqui a evolução do ecossistema, a adoção da linguagem em várias áreas, e esse tipo de notícia não ajuda muito. Vamos trazer mais uma velharia, já que a gente falou de 16 bits? O algoritmo de ativação do Windows XP é decifrado. Depois de décadas, mas conseguiram. A criptografia do algoritmo de ativação do Windows XP foi quebrada de forma offline e confiável. Um sistema operacional que deixou saudades em muita gente e muito rancor em outras pessoas. Encerrou seu suporte em 2014, mas tem gente rodando aí na XP, tá? 13 anos após seu lançamento. Porém, o Windows XP não foi esquecido. O sistema tinha, entre várias novidades, um sistema de ativação criptográfico que se autenticava em servidores da Microsoft. Originalmente, para burlar o processo, os piratas utilizavam diversos métodos que contornavam o algoritmo e ludibriavam os servidores de autenticação. Entretanto, o algoritmo em si permaneceu intacto durante todo esse tempo. Os próprios servidores não existem mais, então a saída para os entusiastas de preservação e os hackers de plantão foi encontrar uma forma de ativar o Windows XP de forma offline. Isso seria possível antigamente, usando a opção de ativação por telefone. Porém, os telefones não funcionam mais. Seria necessário usar outro método que entregasse uma chave de validação autêntica e combinasse
nasce com a chave de criptografia. Agora existe um executável de apenas 18 KB que simula a experiência de ativação por telefone e gera uma chave real de ativação adequada. Para todos os fins, é como se a Microsoft estivesse validando a ativação. É uma vitória da determinação e da engenhosidade, ainda que o Windows XP esteja totalmente obsoleto. Pois é, para quem ainda quer, então, instalar, tem essa opção. Não é recomendável, tá? De forma alguma. Porque tanto o sistema operacional foi deprecado e isso é pirataria, então não use isso, né? Agora, a notícia está aí, né? Conseguiram quebrar. Agora, eu lembro lá dos primórdios também que existia uma caixinha de autenticação que era de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Era, acho que, 9 ou 8 dígitos da Microsoft para vários softwares. Inclusive, nas primeiras versões lá do Office, eu usava muito o Microsoft Money, lembra? Na época. Sim. E quando você instalava, era uma caixinha de texto com 3 e o outro com 7 ou 8 dígitos, uma coisa assim. E se você digitasse, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas digitasse 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Passava toda vez. Ou seja, deixaram um hard-coded lá para o pessoal fazer o teste. Alguém me passou, eu não lembro quem, e todos os softwares que tinham essa chavinha eu conseguia burlar. Agora, tinha um outro também, esse é mais antigo ainda, no DOS. Me pediram uma vez, eu acho que eu até contei já no código-fonte, para fazer cópia de segurança dos disquetes de instalação do DOS. E aí eu tinha os disquetes originais e precisava fazer. Só que eu usava um software para fazer aquela cópia de imagem, né? Aquela cópia física, não copiar os arquivos. E aí fiz, e quando eu fui testar e instalar, não funcionava. Aí eu percebi que, poxa, a cópia estava perfeita, mas o label do disquete estava diferente. E aí o que eu fiz? Eu clonei o label depois, para cada disquete, e aí eu consegui. Funcionou. Aí você fez a cópia idêntica, incluindo o label. Ou seja, esse era a trava de segurança do DOS na época, nos disquetes. Olha só que louco, né? Ainda bem que evoluiu, mas você vê, mesmo do XP, já conseguiram. Até ali já chegaram. Milhões de placas-mãe têm backdoor perigosa no firmware. Gabriel, sempre que fala milhões, bilhões, ele sempre vira o Silvio Santos. Mesmo que a notícia seja ruim nesse caso. Nada menos que 271 modelos de placas-mãe da marca Gigabyte instalados em milhões de computadores do mundo todo apresentaram uma backdoor até então desconhecida que pode ser explorada por agentes maliciosos. Tudo indica que o problema já existia por anos, mas só foi descoberto agora pela empresa de segurança Eclypsium. A vulnerabilidade do firmware vem ativada por padrão pela fabricante. Na teoria, o sistema funcionaria para que a placa-mãe procurasse por atualizações, baixasse esse conteúdo e executasse sem o conhecimento do usuário ou mesmo do sistema operacional. Entretanto, de acordo com a Eclypsium, o mecanismo secreto está implementado de forma insegura, criando uma brecha. O invasor poderia facilmente ludibriar a ferramenta para baixar qualquer tipo de carga nociva para o sistema, antes mesmo de qualquer antivírus ou barreira de segurança do sistema operacional entrar em ação. Os pesquisadores descobriram que não há autenticação do código baixado e que ele pode transitar através de uma conexão HTTP desprotegida, nem mesmo usando uma conexão HTTPS. John Lucides, líder de estratégia e pesquisa na Eclypsium, foi categórico. Se você tem uma dessas máquinas, precisa se preocupar com o fato de que ela basicamente pega algo da internet e roda sem você estar envolvido e não faz nada disso com segurança. A Gigabyte estaria trabalhando em uma forma de consertar esse problema. Bom, estamos falando aqui de firmware. Então, eles criaram, só para tentar resumir aqui, eles criaram uma aplicação para se auto-atualizar. Putz, show de bola, né? Legal. E aí você não precisa ficar toda hora atualizando o firmware. O problema é, essa aplicação que está lá embutida no firmware, ele faz acesso à internet, provavelmente a algum endereço, baixa esse endereço, e aí, sem você ver, isso antes do sistema operacional, antes de qualquer coisa. Ligou a máquina, ele já faz esse tipo de coisa, diretamente pelo hardware. E aí, ele baixa e executa, sem você perceber. O problema é esse.
não inseriram autenticação, não inseriram validação, ou seja, você baixa o arquivo, não tem ali uma validação se o arquivo é genuíno, se veio dali mesmo. De fato, veio deles com o fim de atualizar o firmware, ou seja o que fosse. Não tem validação nenhuma e nem HTTPS, para deixar livre tudo. O HTTPS, nesse caso, pode ter sido até uma economia ali porca de memória, porque você bota o HTTPS, você precisa da parte cliente do HTTPS para fazer a autenticação, para fazer o vai e vem ali da comunicação, né? Então, assim, vamos deixar sem, vamos deixar só para... Né? E aí as pessoas simplesmente conseguiram ludibriar dizendo assim, ok, então ao invés de você baixar nesse endereço, baixa nesse outro endereço aqui. Pronto, algo que faz completamente diferente. Olha só que perigo, né? Esse tipo de coisa. O problema é que no nível que tá, nem o sistema operacional percebe, muito menos você vai perceber. Então, realmente é perigosíssimo. E o pior ainda, a Gigabyte ainda estaria trabalhando em uma forma de resolver o problema. Então, é perigoso. Ou seja, eles não têm ali uma solução né? rapidinha. Como a gente viu na Intel lá da outra semana, que também divulgou uma atualização fora do calendário normal e disse que não, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas atualiza, por favor, rápido agora. Atualiza. Mas atualiza o quê? Essa versão do processador? Não, todos os processadores. Todos. Mas não é nada não, gente. Só atualizar. Gente, fala sério. IA que imita podcasters pode ser usada para anúncios. Como assim? Mentira. E jamais ninguém vai conseguir imitar a minha voz. Nem a minha. Principalmente com essa crise alérgica. Dá para colocar lá. Voz da Vanessa, aí adiciona crise alérgica. Aí fica fome. Com a rinite. Se algum dia você ouvir um de nós falando do produto X ou Y no podcast, pode não ser a gente. O Spotify estaria desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial que será capaz de analisar a voz dos apresentadores de qualquer podcast e sintetizar um comercial usando uma réplica digital daquelas vozes. Todo o processo seria autorizado pelos donos biológicos das vozes. Ainda bem. Donos biológicos das vozes. Caraca, olha que louco. Sinistro. As possibilidades dessa ferramenta são ilimitadas, permitindo a geração de anúncios dinâmicos baseados na localização do ouvinte ou até mesmo publicidade em outro idioma, mas com as vozes com que o ouvinte está acostumado. Por enquanto, o recurso não tem previsão de lançamento e sequer é reconhecido oficialmente pelo Spotify. Quem entregou o ouro nessa semana foi Bill Simmons, fundador da produtora de podcasts The Ringer. Simmons explicou a tecnologia durante um podcast, mas confessou que não sabia se podia ainda falar sobre o assunto. Em um comunicado, o Spotify não negou nem confirmou o desenvolvimento dessa funcionalidade. Ele falou assim, o Spotify, né? A publicidade representa uma tela interessante para exploração futura, mas não temos nada a anunciar no momento. Porém, a expertise já está disponível. A ferramenta AI DJ do Spotify já sintetiza a voz do podcaster Xavier X. Jernigan. Quando Jernigan foi indagado se a ferramenta se limitaria a reproduzir somente seu modelo de voz, ele respondeu de forma enigmática: fique ligado. Mas se você acompanha as notícias, você já vê que existe até nos Estados Unidos, e provavelmente aqui vai chegar, no Brasil com certeza vai chegar, o pessoal está aplicando golpes usando áudio sintetizado. Então, aquela coisa que aqui às vezes acontece, a pessoa ligar e falar assim, mãe, eu tô aqui, me ajuda. Me pegaram, não sei o que, sabe, essas coisas. Estão fazendo isso lá fora também com voz sintetizada. Olha só o perigo disso, né? Muito, muito grande. Ou seja, a tecnologia para fazer o que o Spotify está querendo, ou não confirmou se está querendo, já existe, e eu acho que aí sim seria uma forma legal de fazer, porque eles conseguiriam, por exemplo, fazer uma coisa mais orgânica. Dentro de um episódio, igual a gente faz no YouTube, a gente delimita lá os pontos ali de anúncio, as empresas poderiam criar um texto de anúncio. A gente, de repente, como criador, poderia até fazer uma revisão disso, fazer algo que a gente faria, às vezes, do nosso jeito. A empresa faz um bate-bola ali, de repente, aprova, e
engajamento, essa coisa para o anunciante, poderia ser feito automaticamente. Né? Uhum. E até como falou aqui, né? Você conseguiria colocar de acordo com uma determinada região, você anunciar alguma coisa que é específico daquele local. Então, é uma ideia muito interessante em outra língua. Claro que, assim, né? Tem todas os poréns ali. A gente precisa saber, vão estar usando a nossa voz ali para anunciar alguma coisa? Tá, mas o que é essa coisa? Eu não quero que minha voz esteja... Com uma aprovação prévia, isso colocaria, por exemplo, o Spotify como uma plataforma de anúncio, assim como é o YouTube também. Uhum. Então, a gente faz aqui, por exemplo, o nosso trabalho de ir atrás de anunciantes, de parceiros aqui para o canal. Isso poderia ser de forma automática, usando as ferramentas de anúncio e colocando ali, por exemplo, o Spotify como uma forma deles gerarem uma receita para eles também, com um percentual, e o outro percentual para os criadores de conteúdo. Ou seja, seria a mesma solução que o YouTube faz, só que usando inteligência artificial com a voz, né? De uma forma extremamente personalizada para aquele anunciante e para quem está provendo o conteúdo. Então, eu acho interessante, super interessante. E isso abre caminho também até para o YouTube, se for o caso, por exemplo, de usar a inteligência artificial para colocar os anúncios contextualizados com o vídeo. É uma coisa a se pensar também, acho que para o futuro, mas, por exemplo, ao invés do anúncio do YouTube, de alguma empresa, por exemplo, colocar agente sintetizado também para fazer aquele anúncio, entendeu? Olha minha cara de espanto e medo ao mesmo tempo, mas sim, é possível. Não, pois é. Não, daria para fazer. A gente já viu demonstração, por exemplo, de inteligência artificial que não só dubla, mas também troca a fala, né? O movimento, da boca. Impressionante também. A demonstração é incrível e com certeza é algo que chegaria fácil na indústria do cinema, dos games e tudo mais, né? Então seria um uso bem interessante para o deepfake. Poderia ajudar até no engajamento. Obviamente, tudo com autorização, né? Sim, das pessoas, com todos os poréns. Tudo com autorização das pessoas biologicamente. Biologicamente responsáveis por aquela voz e imagem. Olha só, acho que vai ser mais comum a gente falar a respeito disso, né? Chegamos aqui no momento Breakpoint e combinamos aí, Gabriel, que falaremos rapidamente, né? Porque hoje o episódio está super extenso. Super extenso. Olha, e a gente vai fazer um breakpoint novamente de uma sugestão. Dessa vez veio do Rodrigo Tognin, está sempre com a gente, tanto é que ele é um dos que mais comentam, também faz parte do Clube dos Compiladores. Ele disse o seguinte, ó: boa, CDFs, a minha sugestão para o próximo breakpoint é a seguinte: qual a viagem mais legal que vocês já fizeram em família? Abraços e uma excelente semana. Esse aqui eu nem combinei com a Vanessa. Não, ferrou aqui. A gente vai ver se chega na mesma conclusão. Pois Não sei. Começa você. Me diz qual foi a melhor viagem em família. A gente nem tem tantas viagens assim, esse eu acho que já começa por esse ponto. A gente não viaja tanto. Mas eu acho que, assim, uma das que me marcou bastante foi a primeira vez que nós fomos para um desses resorts, que é tudo fechado, que você paga o pacote ali, você pode comer e fazer tudo à vontade. Esse é o tipo de férias que eu adoro, que nós ficamos lá, acho que na primeira vez 4 dias, se eu não me engano, foram 3 noites, 4 dias. Pra gente foi uma experiência incrível, porque a gente conseguiu relaxar e esquecer de absolutamente tudo na vida. Então eu sou muito preocupada de ficar ali economizando dinheirinho, de ver onde vai comer, o que vai fazer. Ali eu não precisei me preocupar com nada. Com horário, com horário, com nada. E como a gente trabalha muito e tem toda essa preocupação de, enquanto empresa, atender os parceiros, atender os clientes e tudo, a gente não consegue tirar ali 15, 20 dias de férias, um mês, igual as pessoas fazem. As nossas férias têm que ser muito reduzidas. Então, para mim, esse tipo de conveniência e de poder esquecer de absolutamente tudo, eu descobri que são, para mim, as férias perfeitas. Então, eu vou marcar essa primeira vez, né, que foi em Angra, né? Foi Angra dos Reis. Meu Deus, esqueci o nome do lugar. Ah, mas a gente vai fazer jabá pro resort? Ué, não. E daí? Depende, vai que eles me dão uma outra diária lá. Então, essa daí foi umas férias que me marcaram, porque aí depois nós fizemos algumas outras vezes, né? Então, na época, o nosso primeiro filho era menorzinho, né? Tava com 4 anos, né? 4 anos. Vai fazer 15 já. E foi realmente marcando, me marcou também. Depois a gente repetiu mais algumas vezes, não só em Angra, mas também fomos nesse mesmo resort, né? Em Salvador também.
E em Salvador, acho que me marcou mais, porque putz, o resort era bonito pra caramba. Maravilhoso. A gente acabou percebendo que 4 dias não era o suficiente, porque a gente chegava primeiro dia naquela correria, segundo, ainda mais com criança, né? No terceiro dia a gente começava a relaxar, no quarto a gente estava relaxado, e aí era o dia de ir embora. Exatamente. Aí eu disse, não, então a gente tem que ficar pelo menos 5 a 6 dias. Isso, que é o momento pra gente conseguir chegar esbaforidos e relaxa, esquece da vida, realmente descansa a mente. E aí a gente conseguiu 2 dias, né? O quarto e o quinto dia, o sexto dia para ir embora, né? O quarto e o quinto dia completamente já desligados de trabalho, de tudo, já ambientado ali no lugar. Então, a gente acabou descobrindo que esse é o tipo de férias ideal pra gente, né? Sim, é o nosso êxtase de férias. Porque tem muita gente que vai de férias e volta mais cansado fisicamente. A gente vai, na verdade, para descansar, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, pra gente fazer isso... existe aquelas férias onde você vai conhecer um lugar que você tem que aproveitar ao máximo possível, ok, é válido, mas aí pra você, gente... Aí você lota o seu horário de 7 da manhã até 10 da noite para fazer várias coisas. A gente prefere, nesses poucos dias que a gente consegue tirar realmente e descansar. Então, quem prefere o outro não tem problema nenhum, mas é o nosso modelo, ainda bem que eu e Gabriel combinamos e as crianças ficam também bem satisfeitas com isso, né? Então, só que estamos precisando tirar isso novamente, né, Gabriel? Porque faz um bocado de tempo que a gente tirou essas férias, essas últimas, viu? Então, se você curtiu esse Breakpoint, deixa aqui um comentário também, deixa aqui uma sugestão para um próximo Breakpoint que você queira ouvir. Pode ser qualquer coisa, olha só, a gente contou uma viagem em família, né? Qual foi a viagem que mais marcou a gente. Pode ser qualquer coisa, a gente volta aqui com novos assuntos. E agora é o momento do Backlog, que nós estreamos no episódio passado. E se você não sabe, o Backlog nada mais é que uma história que a gente conta aqui da área de tecnologia. Tem muita coisa interessante que acontece e que muitas pessoas não se atentam, né? A gente acostumou a consumir tecnologia e a gente não sabe qual é a história por trás daquilo. Nesse episódio, nós vamos contar o surgimento do AWS S3. O Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, foi lançado em março de 2006, marcando a chegada da Amazon aos serviços de armazenamento na nuvem. No desejo da Amazon de inovar e entregar soluções de alto impacto, ela promove uma cultura onde as equipes internas competem e colaboram para criar, desenvolver e aprimorar produtos e serviços, o que acaba criando ali um ambiente inovador, contínuo e de contínuo crescimento acelerado. Foi daí que surgiu o S3. A ideia de um serviço de armazenamento na nuvem surgiu naturalmente, dado o enorme volume de dados que a Amazon já gerenciava para as suas operações de varejo. Eles viram uma oportunidade de disponibilizar o mesmo tipo de solução escalável para outras empresas e desenvolvedores que precisavam de espaço de armazenamento robusto e confiável. Durante o desenvolvimento do S3, a equipe da Amazon se concentrou em 3 princípios-chave: simplicidade, escalabilidade e confiabilidade. Eles queriam que o serviço fosse fácil de usar, capaz de lidar com uma quantidade praticamente ilimitada de dados e garantir a integridade desses dados o tempo todo. No lançamento, o Amazon S3 era um serviço bastante básico, oferecia a possibilidade de armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados a qualquer momento de qualquer lugar na web. Seu modelo de preços era o Pay as you go, o que o tornou atraente para pequenas empresas e desenvolvedores individuais, além de grandes corporações. Desde o lançamento, o S3 evoluiu para incluir uma variedade de recursos e funcionalidades adicionais. Por exemplo, a Amazon adicionou suporte para versionamento, permitindo aos usuários manter várias versões do mesmo objeto no mesmo bucket. Um dos maiores casos de uso do S3 tem sido o armazenamento de backups, utilizado por empresas de todos os tamanhos que aproveitam a durabilidade e a disponibilidade do serviço. O S3 também entrou no nicho de espaço de hospedagem. Devido à sua escalabilidade e confiabilidade, muitos sites e aplicativos da web usam o S3 para armazenar imagens, scripts e arquivos estáticos. Na arena dos dados de Big Data e análises, o S3 desempenha um papel crucial. Empresas como a Netflix usam o S3 como parte de suas pipelines de dados, armazenando grandes volumes de dados que são então processados usando outros serviços da AWS, como o EMR, o Elastic Map Reduce, e o Redshift.
Shift. Além disso, o S3 se tornou um componente-chave de muitos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software. Os desenvolvedores usam o S3 para armazenar e distribuir artefatos de software, como pacotes de código e imagens de containers. A Amazon nunca divulgou a stack exata usada para criar o S3, mas é sabido que eles utilizaram uma combinação de soluções de armazenamento de baixo e alto nível e tecnologias como Java e C++. A infraestrutura de armazenamento subjacente é distribuída geograficamente para garantir a durabilidade e a disponibilidade. Quando o S3 foi inicialmente lançado, ele foi desenvolvido por uma equipe relativamente pequena dentro da Amazon. Hoje, embora a empresa não divulgue números exatos, estima-se que centenas de engenheiros trabalhem no S3, dada a importância e o tamanho do serviço. Um dos maiores casos de uso, além da própria Amazon, é a Netflix. Ela usa o S3 extensivamente em sua arquitetura de microserviços. Por exemplo, eles armazenam todos os arquivos de vídeo que são transmitidos para os usuários no S3. E isso significa que quando você assiste um filme ou programa de TV na Netflix, o arquivo de vídeo está sendo servido a partir do S3. Vamos aos vídeos da quinzena dessa vez, né, Gabriel? E no Código-Fonte nós tivemos, na semana passada, o lançamento do vídeo onde nós falamos do PHP. E a gente deu um overview do PHP em 2023, comentando não só a nossa pesquisa salarial, que a gente focou justamente para os desenvolvedores PHP, mas mostrando como é que anda a migração, como é que anda o versionamento, a evolução da linguagem depois que lançaram aí a versão 8 e tem boas notícias, né? Tem boas notícias e muitos comentários. Então, descobrimos toda a comunidade PHP ali se exaltando nos comentários. E nessa semana tivemos um outro vídeo também comentando mais informações sobre a nossa pesquisa, mas dessa vez a gente segmentou toda a pesquisa em CLT e PJ. Uma galera fazendo um rebuliço no LinkedIn, perguntando, poxa, mas eu queria ver só para CLT, só para PJ. E aí, agora sim, estamos lá. Se você for no menuzinho lá da pesquisa, em pesquisa.códigofonte.com.br, tem um menuzinho lá na lateral, você pode segmentar a pesquisa toda ali por essas duas formas de trabalho. E já emendando aí nos comentários da semana, a gente vai ler os comentários rapidinho, porque tem muita coisa aqui que a gente separou. O Dé Vitor disse o seguinte, ó, esse é provavelmente o Gabriel mais velho que conheço. Eu vou me abster de comentar. Esse é aquele tipo de comentário que a gente não sabe se é elogio, né? Ou xingamento. Elogio ou não. Mas o fato é que ficamos aqui pensando que é difícil ter Gabriéis e Vanessas também mais velhos, né? Todas as que eu conheço são na minha faixa de idade. Tá bom, eu vou emendar aqui Próximo. no João Fuzeto, ele disse, ó, eu acho impressionante a capacidade de vocês abordarem todos os assuntos e dúvidas. Absolutamente tudo que pesquiso vocês já abordaram em algum de seus vídeos. Parabéns pelo empenho, pela dedicação e didática de vocês. Estou em processo de transição de carreira para a área de desenvolvimento de software back-end e vocês têm me ajudado muito. Eu respondi ele lá, muito obrigado ao João. Esse é o fardo que a gente carrega depois de anos aí publicando vídeos, né? Verdade, por isso já falamos de muitos assuntos. O Cauã Land gostaria de saber a partir de que momento começaram a se considerar sênior efetivamente. Qual foi o contexto em que deu um estalo na mente de vocês e a ficha caiu? Sou sênior. Pergunta difícil, não, né? Eu acho que não foi um estalo. Uhum. Eu acho que foi uma sucessão de fatos, de desafios que a gente enfrentou durante a carreira e chega um determinado momento que você olha para o desconhecido e você fala assim, vamos encarar. Eu tenho capacidade para pular essa barreira. Né? Já passei várias vezes pelo desconhecido, por situações de pressão. É só mais uma. E aí você começa a perceber que, poxa, você já é sênior. Uhum. E eu acho que a senioridade até não é só com conhecimento técnico, é justamente por isso, pelo fato de você conseguir ultrapassar os desafios sem que eles te abalem tanto. É a inteligência emocional, né? Uhum. O Simval Felisberto, também sempre com a gente aqui, é um compilador aqui no Clube dos Compiladores, sobre o cooler do computador. Trocar pasta térmica do processador pode melhorar. Um amigo mandou um Lenovo para assistência por conta do sensor de temperatura da placa. Ele estragou e o Note setava a velocidade do cooler no máximo sempre. Olha que louco. Olha, vou te falar que eu tentei fazer isso, meu computador estava com uma barulheira danada. Sabe o que resolveu? Eu troquei o cooler. Aí funcionou. Tá quietinho hoje, ó. O Beto Costa disse assim, ó, não é de hoje que eu acompanho os seus contos sobre suas vidas como pessoas de tecnologia e empreendedores. Isso me anima bastante. Acho que toda pessoa de tecnologia é potencialmente empreendedora e fico muito feliz em ver como vocês mostram que, apesar de não haver moleza, empreender também não é algo distante e impossível de se fazer. Parabéns.
Obrigado, Beto. A gente fica feliz de servir de inspiração e foi o que você falou. Não é fácil, não, viu? Tem que ter muito trabalho e muita resiliência, mas é possível. Não, com certeza. Acho que empreender acho que é até um caminho natural, né, para quem trabalha com tecnologia. O Giovanni Teixeira disse, ó, vocês tiveram alguma inspiração em algum canal do YouTube ou em outro programa voltado em tecnologia antes de começar o Código Fonte TV e o compilado? E como e de quem foi a ideia de criar um canal de notícias de tecnologia no YouTube? Nossa, isso aqui dava um breakpoint ótimo, não? Nós já temos um vídeo bem antigo no Código Fonte onde a gente mostra algumas das nossas inspirações. Não foram canais de tecnologia, foram outras, mas é um vídeo já antigo e a gente também já meio que modificou a forma da gente fazer o vídeo, os nossos formatos, né? A gente fala sempre sobre uma das inspirações para o dicionário do programador foi o mundo de Beckman. Olhando aqui a sua foto, não dá para saber a sua idade, mas não sei se você conhece. Pesquisa aí no YouTube o mundo de Beckman e aí você vai ver. Você vai descobrir pelo menos por que nós usamos jalecos. Jaleco, é. Agora, quem que deu a ideia de criar o compilado foi o Gabriel. Fui eu, Foi o Gabriel. De início eu até falei, Gabriel, nós temos que fazer um podcast, Eu falei, Gabriel, não tem tempo, não existe possibilidade da gente fazer mais alguma coisa. Aí ele foi me amaciando ali, aí ele chegou com a ideia do compilado. A gente faz um compilado de notícias e estamos aqui. Isso aí. Acampamento Dev, ó. PHP é uma linguagem fantástica por vários motivos. É fácil de aprender, é flexível, ao ponto de permitir construir desde aplicações super simples, como um único arquivo, até aplicações super complexas com vários microserviços ou grandes monólitos. Gostei muito do vídeo, porque mostra principalmente a quem está tentando... eu fiz o print. O print sem ler mais. Acampamento Dev, você tem total razão. Não é à toa também que o PHP, depois que veio para as novas versões, ele também roda em cloud e em microserviços também. A gente vê o GCP, o Google, também dá suporte a PHP. Então, é uma linguagem completa, né? Serve para pequenos scripts como para aplicações bem complexas. O Diego Lisboa, PHP sempre se destacando. Qual linguagem vocês estão como principal atualmente? Aí o Gabriel já até respondeu lá que na maioria da parte do tempo nós usamos JavaScript, TypeScript e também o Python. É isso aí, mas PHP está no coração. Eu também, de vez em quando, mexo com PHP para não enferrujar também, né? E o Levi comentou assim, olha, olá, só um ponto que acho bacana adicionar sobre o aumento salarial, colocar o reajuste no ano do salário mínimo. O reajuste nacional foi de 10,20% em 2022, saindo de 1.100 para 1.212. Então, mesmo tendo aumento para os devs, foi menor que o reajuste nacional, com exceção de outros que foi bem acima. De resto, a pesquisa é muito boa e um trabalho excelente. Obrigado, Levi. É uma observação realmente a se levar em conta, né? E a Taete Batata. Um indicador muito importante nas empresas, além do salário, é a rotatividade. Procurem se informar há quanto tempo os membros da equipe trabalham na empresa. Quando a maioria for recente, abre o olho, fiquem ligados, porque a rotação é gigante por algum motivo, caso não seja um projeto totalmente novo. Poderia ter uma pesquisa sobre essa questão de rotatividade e permanência nas empresas. Uma boa observação também feita, né? Muita gente que trabalha, por exemplo, em startup também tem aquele intuito de uma cultura de startup, mas a rotatividade muitas vezes não está só na empresa. Está no profissional. Muitas pessoas também que se desmotivam muito fácil, passam às vezes por uma dificuldade ali no processo, que pula do barco, tá? Uhum. Isso é uma crítica que a gente tem que fazer, porque a gente vê muitas pessoas desse nível. A gente mesmo aqui na nossa empresa, a gente já teve que recontratar várias vezes, porque, poxa, a gente aqui apresenta, mas no nosso trabalho a gente é rígido também, porque a gente gosta tem o nosso padrão de qualidade que a gente não quer abaixo, né? E aí muitas pessoas que vêm trabalhar com a gente, poxa, acha legal no primeiro momento, e no segundo momento fala assim, caramba, eles estão... chatos esses dois. Nossa, reclamaram por causa do ponto e vírgula. E a galera desmotiva muito rápido, cara. Isso não pode acontecer. Eu acho que isso é um tema, inclusive, a gente tem que abordar no canal, né? Sim. Já abordamos e devemos voltar a abordar novamente. Agora, já deixo aqui um adendo, não é para generalizar também, achar que, então essa é culpa da geração, não sei o que, não é nada disso. Né? Mas esse é um comportamento comum que a gente tem visto. Eu acho que é culpa até de um mercado muito aquecido, né? Que fez com que as pessoas sempre, não, aqui tá ruim, mas ali tem uma oportunidade melhor e pula para lá, né? Então essa rotatividade também tem esse fator, né? Agora, o último aqui é o Alan Nobre. Ele disse, existe um terceiro modelo de contratação que muitos não conhecem, através de cooperativa.
cooperativa, onde você não necessita ter empresa aberta, a própria cooperativa faz todo o processo. Hoje eu sou contratado assim, e meu desconto é somente 4% para mim, e é o melhor modelo de contratação. É o melhor modelo para ele, né? Sim. Agora, é interessante ver isso, né? Porque se você olhar ali nesse vídeo, os comentários, tem gente falando muito bem do CLT, tem gente falando muito bem do PJ e vice-versa. Tem gente xingando um e outro. E aí alguns também falaram, mas que outros é esse que vocês colocaram? Então, o outros entra no caso também do que o Alan citou, né? Cooperativa. E tem muitas pessoas também que não se enquadram, às vezes, por exemplo, a pessoa é contratada, mas ela tem a empresa dela também, ela presta serviço. Muitas pessoas que responderam à pesquisa disseram até que recebem 2 salários, porque com o trabalho remoto, eles têm a possibilidade de prestar serviços para várias empresas diferentes. Então, eles acabam juntando os salários num só, né? Então, muita gente fala, mas tem salário aqui que está alto. Tem muita gente que consegue fazer isso, né? E tem outras pessoas também que têm salário alto também. Então, tem de tudo no nosso mercado, né? Continuem comentando, tá? Porque todos esses comentários, além da gente trazer aqui para a gente comentar sobre eles, alguns deles, esse comentário no vídeo principal, do episódio principal do podcast, dá a possibilidade de você participar do sorteio semanal do compilado. E exatamente nesse ponto que nós chegamos agora, no momento que nós vamos sortear uma camiseta do compilado para você que comentou no último episódio. Nós não estamos vestidos aqui com camiseta, tá meio friozinho, colocamos o casaco e por baixo... Não, estou sem nada por baixo. Mentira, tô com a camiseta. Mentira, eu tenho a camiseta, ó. Tá no compilado? Eu tô do compilado. Tá do compilado. Não dá pra ver, não. Então essa camiseta que você pode ganhar comentando aqui no vídeo completo. Então, sem mais delongas, vou botar um anúnciozinho, depois a gente volta. Se não rodou o anúncio, ok. É porque você tá vendo na estreia. Na estreia, ou você assina o YouTube, ou eu esqueci de botar o anúncio, pode ser. Ou o YouTube esqueceu também. Então, quem ganhou foi a Daiane Barbosa. Olha que legal. Ela escreveu o seguinte, amei o novo quadro, foi o backlog. Ainda não sou membro, mas quando minha tão esperada vaga de dev chegar, com certeza serei. #soukompilador. Daiane, agora eu tenho dois motivos para torcer para que sua vaga chegue logo, para que você entre logo no mercado e para que a gente tenha mais um membro. Daiane, eu vou entrar... tá querendo extorquir o dinheiro da Daiane, tadinha. Puxa vida, não, senhora. Ela falou que vai ajudar o nosso projeto, tá, Gabriel? Daiane, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar seus dados do endereço para contato@códigofonte.com.br. E como promessa é dívida, agora nós vamos fazer aqui o nosso primeiro sorteio do livro para quem é membro aqui do compilado. Exato. Se você faz parte do Clube dos Compiladores, mensalmente a gente faz um sorteio. Esse é o primeiro, que deveria ter sido lá na semana passada, tá? Desculpa, meu rim não deixou. Não. E eu perguntei para vocês, exclusivamente aí numa enquete, qual livro vocês gostariam de sortear, e esse aqui, venceu, Expressões Regulares. Então, a pessoa que vai ser sorteada agora vai receber esse livro no conforto do seu lar. E para fazer esse sorteio, eu criei uma aplicaçãozinha aqui em Python. Depois eu posso até mostrar um monocódigo, como eu fiz. Eu tentei até usar a API do YouTube, mas, cara, foi complexo porque o YouTube meio que forçou quando eu dava permissão para acessar os membros, ele me força ali a ter um domínio, a aplicação estar publicada publicamente, né? E aí eu falei assim, cara, tá complexo demais, eu quero fazer só um scriptzinho. Python resolve isso bem mais fácil, né? Aí tem a opção de eu baixar um CSV, baixei aqui o CSV atualizado, e aí eu rodo esse script e ele sorteia pra gente o Felizardo aqui, que faz parte do Clube dos Compiladores, e vai ganhar esse sorteio. Eu vou botar um outro anúncio aqui, tá? Mas depois a gente volta. E quem ganhou foi, rufem os tambores. Tá entrando aqui foi o Krishna Penacchione. Ele foi o vencedor. Deixa eu voltar aqui. Volta no terminal, olha. No terminal. Ele faz parte, ele é novo aqui, assinante no Clube dos Compiladores e ganhou o livro. Parabéns, o primeiro sorteio aqui do nosso clube. Se você não faz parte, não fica choramingando aí. Vai no botãozinho Seja Membro, dá uma olhadinha nos planos, assina aquele que for mais conveniente para você. E aí, quem sabe, no próximo, você
também não leva para casa um livro ou um gadget, tá? A gente tem alguns equipamentos aqui, no próximo a gente pode até sortear, né? Sim, um equipamento, podemos. tem webcam, tem fone, né? Acho que vai ser bem interessante. O importante é que você já sendo um membro do Clube dos Compilados, do Clube dos Compiladores, você já faz parte desse sorteio que nós faremos. E, Cristian, eu vou entrar em contato também com você para que você mande seus dados para contato@códigofonte.com.br para que a gente envie o livro. Para terminar, então, a gente tem aquela hashtag que a gente usa para a gente ter certeza que você chegou até o final, tá? Dessa vez, você pode até usar o Sou Compilador, tá? Para quem faz parte do clube, mas a gente vai colocar a hashtag IA em tudo. Justo. Justo, né? Então, usa essa hashtag no comentário. Isso automaticamente vai te ajudar a concorrer no próximo sorteio, na próxima semana, e vai mostrar pra gente que a galera tá chegando até o final do episódio. E muito obrigada, então, por ter chegado até aqui no final do episódio. Vou terminar minha água, como eu prometi. Isso. Nos vemos, então, na próxima semana, enquanto o Gabriel quase se afoga aqui no seu baldinho de água. E até lá. Até lá, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.